Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Mais uma vez estamos aqui, eu, Felipe Roa, com a minha irmã Kátia Rosa, bem-vindos e bem-vindas. Aproveita, já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Porque hoje também temos um episódio muito especial, com uma convidada muito especial. E vamos falar sobre temas muito especiais. O tema empreendedorismo e espiritualidade, gente. Então, assim, se você aí é terapeuta, facilitadora, trabalha com a espiritualidade, mas tem medo de colocar o seu servir no mundo, esse episódio é para você. Fica com a gente, vocês mulheres. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que eu sou muito fã, inclusive. E eu vou falar um pouquinho dela aqui, porque, olha, ela é mãe solo, Fê, ela é professora, ela é escritora, ela toca flauta. Pois é. É mentora de mulheres empreendedoras, pioneira nos estudos e legado de Maria Madalena e da Irmandade das Rosas, que tem o meu coração, que é o meu caminho pessoal também. Sim. Estamos em julho, mês de Maria Madalena, então esse episódio se torna muito, muito especial. Ela é Sara Perondi. Bem-vinda, querida Sara. Eu que agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando e fazendo toda essa troca nesse mês especial de Madalena, né? Acho que é Madalena que nos uniu. Maravilhosa. E para abrir também um pouquinho já esse campo todo aqui, essa conversa maravilhosa, você viu um cacauzita para você, minha irmã, meu irmão. Agradeço. Sim. Eu confesso que eu já me arrepiei, tá? Já deu um no campo aqui. E fiquem com a gente, vamos começar a entender a respeito desse círculo tão sagrado das rosas, Madalena, né, uma grande homenagem também a toda essa espiritualidade, falando também sobre a prosperidade, enfim, tem muito assunto aí que a gente vai desbravar. Podemos começar, Sara? Bom, vamos. Queria te perguntar, como que foi para você esse chamado para esse despertar espiritual? Como que começou todo esse processo na tua vida? Se você quiser se apresentar um pouquinho, como é que foi essa jornada como mãe também, lidar com tudo isso, enfim. Bom, a minha caminhada espiritual começou já desde bem nova, desde a adolescência. Eu já me sentia muito anormal dentro desse mundo, dentro dessa sociedade. Eu não me sentia pertencente, assim, às pessoas, as pessoas da escola, né, desde a época do colegial. E por volta dos 18 anos, eu tenho 36 anos agora, eu comecei a sentir muito forte um chamado para comungar ayahuasca. Eu já tinha lido A Erva do Diabo, do Carlos Castaneda, o Portas da Percepção, isso com 16 anos. Então, eu já estava, curtindo muito esses assuntos sobre espiritualidade, sobre transcendência, sobre plantas de poder, principalmente, né? Tava gostando muito, assim, dos ensinamentos toltecas, né? Essa foi a entrada, assim, sabe? E daí eu conheci a ayahuasca com 20, 21 anos, mais ou menos. E aí foi um caminho sem volta, assim. Comunguei e comecei a comungar. Foi um encontro muito forte, assim, com a energia de Jurema também, né? Com a energia da floresta. E já caí no colo da grande mãe. Então, eu entrei na espiritualidade já, assim, sendo muito acolhida pela deusa. Já, nossa, é a deusa. E desde adolescente, eu já questionava esse sistema que era só patriarcal. Só devoção ao pai, ao mestre, aos anjos, aos santos. E cadê as mulheres? Cadê a deusa, a mãe, as santas, as mestras? Cadê as mestras? Então, isso me dava muita aflição. E aí, quando eu entrei na ayahuasca, foi quando eu encontrei esse caminho do feminino, né? Da grande mãe, assim. E com uma devoção muito grande pela mãe Kuan Yin. Fui acolhida por essa egrégora tibetana, saí dos toltecas e fui pra egrégora tibetana. Já fui muito no caminho universalista, assim. Isso foi natural. E é o que faz muito sentido pra mim até hoje, assim, porque cada hora eu sinto que é algo que o meu espírito quer se nutrir. Então, eu vou para uma linha diferente, vou estudar alguma outra egrégora, porque nós somos esses seres, né, múltiplos. E o divino está em tudo e em todos, está em tudo, Ele também se manifesta nessa pluralidade. Sim, muita pluralidade, muita. E daí eu fui me aprofundando cada vez mais no caminho da devoção do feminino, da deusa, e fui me tornando uma grande devota de Isis. A Isis foi a grande
Você mãe, começou assim. ali maravilhosa, com a Sim, primeira, sim, né? sim, Com a sim. grande deusa, É. né? A grande mãe, que lindo, né? Lindo. Aí, nesse momento, eu tive um marco bem importante na minha vida, que eu fui morar na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Enquanto isso, eu estudava letras na Universidade de São Paulo. Sempre gostei muito de escrever, né? De poesia e coisas assim, de literatura, principalmente. E aí, decidi ir para a Chapada com um grupo onde a gente fundou uma ecovila. Uhum. A ideia era construir uma cidade de luz. E lá eu tive Uhum. restaurante vegano, fazia rituais já com as mulheres. Aí eu comecei a fazer os meus primeiros círculos de mulheres. Isso em 2013. Assim, Nossa, muito ali você já tempo. começou a empreender, né, Já amiga? comecei a Ali empreender começou, muito, né? sim, sim. Porque Muito cedo. muito cedo. Uhum. Com 23 anos eu já estava vendendo salgado vegano na praça, na feira. Depois consegui, né, investir em um quiosque e fazia os círculos, né, com mulheres e participava dos rituais, onde eu era guardiã também da casa. E por aí foi, assim. Nunca mais eu deixei a espiritualidade. Então, meu caminho Uhum. foi muito... Toda a minha vida, assim, né? Desde que eu me tornei adulta, foi totalmente fundamentada na espiritualidade. Uhum. E aí fundamos a Ecovila, foi muito especial todo esse momento. Fiz muitas viagens para fora do Brasil, para levar as terapias, para levar a ayahuasca também. E conheci muitas pessoas, foi bem especial também essa fase, esse momento. E aí, quando eu regressei de volta para o Brasil, né, passei 2 anos morando fora, durante um bom tempo do ano. E aí, quando eu regressei, eu senti esse chamado de me tornar mãe. Uhum. Aí, tive meu primeiro filho. E depois veio o segundo, sem avisar. E aí, nisso, a vida mudou, sabe? Quando toda a encruzilhada Aquele da giro. vida faz um giro, de repente eu volto para São Paulo. Uhum. Aí volto para São Paulo, a terceira também chegou, a terceira, que é uma menina, né? Minha Uhum. filha, chegou também sem avisar. E aí São Paulo foi a entrada, assim, no auge do empreendedorismo, né? Mais que Alto Paraíso, porque daí exigiu muito mais compromisso meu, porque daí eu já era mãe, né? A brincadeira muda. Quando você é mãe ou pai, a vida te chama para um nível de responsabilidade É outra que coisa, né? quem não é, não tem, não Uhum. conhece, assim, o que é uma performance de maternidade, né? É outro nível de ser humano, assim, Uhum. que a gente se torna, né? É inevitável. E aí eu entrei com tudo nos estudos do feminino. Antes disso, eu tive que também fazer o que eu não gostava, né? Assim, tipo... eu até que gostava, mas eu descobri que não era o meu caminho e estava me sobrecarregando muito. Foi a época que eu trabalhei numa escola também. Fui professora de educação infantil, porque daí eu também me formei em pedagogia em Alto Paraíso. Eu estudei na UNB. Lá tinha um polo de Brasília, na cidade de Alto Paraíso. E aí passei também no vestibular, decidi fazer esse estudo, porque a ideia era ter uma escola na Ecovila. Mas aí, como a vida mudou, e eu saí da Ecovila e vim parar em São Paulo de novo, aí eu cheguei em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. Uau. E 2 filhos. Nossa. Então, eu não tinha muita escolha nessa hora de, tipo, eu Uhum. tenho que trabalhar com o que der. E aí, foi quando eu entrei na escolinha, em Osasco, isso. Uau. Que desafio. Desafio master, assim, um absurdo. Foi uma fase, assim, que eu olho pra trás e falo, nossa, você venceu, você merece muita Que coisa. te fortaleceu muito. Me fortaleceu né? muito. Porque eu trabalhava na escolinha e também vendia marmita fit e Maravilhosa. pães no condomínio. A gente voltou pra São Paulo sem nada, né? Eu e meu ex-marido na época, e a gente foi morar na casa do pai dele, porque a gente não tinha onde morar. Uhum. Todo o nosso dinheiro foi investido em Alto Paraíso e acabamos tendo uma perca muito grande, assim, foi uma história bem trágica, assim, depois, né, foi bem complicado. Teve as partes boas, mas depois teve toda a parte que eu acabei interpretando e vendo que eu fui muito coagida, né, acabei entrando numa seita e, enfim, foi um momento de muito aprendizado, assim, na minha vida. Mas eu acho que vem até para cumprir propósitos na nossa alma Sim, também, sim, né? De sim. libertação, Sim, de certeza. dogmas religiosos. Acho que a vida evoca desafios a todo instante também, É né? o tempo todo. E até nos nossos caminhos de empreendedorismo, de trabalho, do que a gente quer com a vida.
Eu acho que tem muitas vezes, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente não tem controle. Tem momentos que a vida vai fazer, vai levar, vai botar coisas na nossa frente para que a gente supere, né? E aí também eu acho que é um convite para a gente chegar na sublimação da vida, né? E não ficar preso a essas cargas, a essas dores, a esses sofrimentos. Sim, sim. E aí também, né, todas as vezes que até que aconteceu comigo também, a gente fala assim, é um evocamento para voltar para a espiritualidade, sabe assim? E para voltar para a rota que tem a ver com o teu chamado mesmo, né? Que olha onde você chegou, maestria, sim. né? Foi o que eu interpretei depois, assim, que eu passei pela turbulência, né? Eu comecei a estudar a gnose. E eles falam na gnose que tem momentos que a alma, o nosso espírito, ele escolhe acelerar o karma para poder liberar. Para liberar e para depois na frente, no seu futuro, do seu destino, você possa ter uma colheita muito mais prazerosa e leve. E aí eu estudando sobre isso, nossa, obrigado, universo, por me trazer essa resposta, porque foi tipo uma resposta para eu olhar para o passado e ver tudo que tinha acontecido, né, todo esse processo de seita que foi pesado, e entender que então meu espírito realmente escolheu dar uma acelerada para que hoje eu pudesse estar desfrutando muito da minha caminhada, né, e ter chegado num patamar bem legal, assim, profissional, como pessoa e como experiência também, porque foi uma universidade ali. Eu aprendi muito como ser e como não ser. E foi tudo envolvendo espiritualidade, medicina. Enfim, é um papo até para um outro podcast. Falar sobre seitas. Porque a gente vê muitas pessoas nesse mundo espiritual caindo nisso. É algo bem recorrente, assim, né? É verdade. Infelizmente. Eu acho importante isso ser dito. É verdade, importante. E eu acho importante, inclusive, porque o gnosticismo, né, já falando, puxando um pouquinho para a gnose, porque ela puxa essa base fundamental do conhecimento, da sabedoria, né, da centelha divina, ou seja, tá tudo em você. Né? Você precisa também fazer a tua experimentação, o seu caminho frente à espiritualidade, para que a gente não se perca, né? Porque isso acontece muito, aconteceu comigo também. A gente acaba entrando em dogma, em muita crença, é os desafios, né? Sim. A gente caminha na espiritualidade, mas ao mesmo tempo a gente está caindo de novo nos mesmos movimentos que a gente carrega em si e que se vive. Então é um chamado para fazer com muito cuidado, né? E trazer para o seu interior. E eu acho que esse caminho filosófico da gnose traz bastante dessa sabedoria. Foi através disso que você começou a se aproximar de Madalena, dos evangelhos? Como é que foi? Foi depois. Tá. Aí, como eu já estava bem no caminho da devoção pela Grande Mãe, nos estudos do feminino, aí em paralelo que eu estava trabalhando na escolinha como professora, eu sempre ficava fazendo os meus estudos do Sagrado Feminino, sobre as fases da lua, sobre os arquétipos lunares, sobre as deusas. Eu adorava estudar sobre as deusas, sobre todos os panteões, assim, de todas as culturas. Então, em paralelo, eu tinha várias pastas no meu computador sobre, tipo, deusas iorubá, deusas nórdicas, Então, eu era um hobby para mim, né? Estudar sempre sobre a deusa, porque eu vinha dessa caminhada de Alto Paraíso. E aí, eu engravidei de Sofia Helena, que é a minha filha mais nova. E na gravidez dela, eu tive um sonho. Tava grávida, surtei com essa gravidez, foi algo muito difícil, assim, de tipo, nossa, eu não podia estar grávida agora, eu tô começando a vida em São Paulo, né? Foi desesperador, assim, foi um momento, assim, que eu fiquei bem sem chão, mas eu senti uma confiança muito grande, assim, da espiritualidade, joguei tarô, fiz várias consultas, assim, e tudo indicava que eu iria entrar com essa gravidez em um momento dourado na minha vida. Olha assim. E aí, grávida dela, eu tive um sonho com uma mulher toda de rubi, assim, né? Bem aquele arquétipo de sacerdotisa clássico, assim, sabe? Tipo, num caminho e eu a via, assim, longe, e ela, tipo, meio que me chamava, mas ela não falava, mas ela me magnetizava. Tipo, era um chamado magnético, sabe? Assim, uma sensação que eu sentia aquele chamado em direção àquela mulher. E aí, quando eu acordei, nossa, era Maria Madalena. Uau. Acordei com a resposta, assim, sabe? Ela não se apresentou nem nada. Mas eu acordei, tipo, quem é Maria Madalena? E aí, eu vou aproveitar que você fez essa puxada, né? Quem é Maria Madalena? E depois também, pra você falar um pouquinho da Irmandade das Rosas, né? Porque, tipo, a Sara é pioneira nos estudos da Irmandade das Rosas, na iniciação da Irmandade das Rosas no Brasil, né? Então, como você compilou tudo isso, né? Que foi chegando para você.
E é legal a gente falar de Maria Madalena, porque para quem tá chegando agora, para quem tá, né, vendo sobre isso agora, falando o que tá falando, né, o que é isso? Infelizmente a gente tem, né, de conhecimento, assim, da galera, informações muito distorcidas, né, amiga, sobre Maria Madalena, né? O que quiseram, na verdade, vender sobre ela, né, falar sobre ela, para que a gente acreditasse, né, como a prostituta arrependida, como na verdade, uma figura muito insignificante, ou praticamente um pouco significado na vida de Jesus, né, de Yeshua, né, como a gente fala. E a Sara vai contar pra gente que, na verdade, é muito pelo contrário, né? Então, tipo, quero abrir esse espaço, assim, que a gente até emociona para falar. Sim. Dessa grande mestra, dessa grande mulher, e tem muito, eu fico pensando que você falou, né, que você começou a estudar Isis, né, e aí veio pra Maria Madalena, a conexão entre as duas, fala pra gente, amiga, a gente pega o caderninho, começa a anotar, porque é maravilhoso. É um prazer falar de Maria Madalena, porque ela representa uma referência feminina muito saudável, principalmente para nós mulheres, porque nós mulheres, a gente ficou sem, se você pensar na mulher moderna, ela não tem com quem, sabe, se espelhar e ter uma força, uma referência para nos guiar e, tipo, eu quero ir em direção a isso, me tornar uma mulher assim. Então, resgatar a Madalena, e isso é todo esse ocultamento, essa distorção da história dela, é justamente para bagunçar a psique feminina e para tirar a mulher do seu poder, né? Então, resgatar a verdadeira história e o legado que ela deixou é trazer para a mulher tipo um mapa, assim, sabe? Um mapa guia para, olha, você pode ser uma mulher poderosa, você pode ser uma mulher livre, você pode ser uma mulher bonita, atraente, uma mulher que escolhe ou não se quer se casar, manter-se casada. E você pode construir os seus sonhos, né? Você pode seguir em qualquer realidade que você estiver. Porque Madalena vem de uma realidade muito do extremo, né? A nata do patriarcado, né? Quando tá ali, o patriarcado tá no ápice do ápice dele, né? E, então, dentro da história dela, ela se revela essa mulher que... muito pelo contrário, né? Nunca foi uma prostituta arrependida e muito menos uma mulher possuída por demônios, como as pessoas interpretam e conhecem a história dela. Eu até fiz no ano de 2022, se eu não me engano, uma pesquisa de campo. Eu fui no bairro Vila Madalena, eu quis justamente ir lá para entrevistar pessoas na rua e perguntar o que elas achavam, o que elas pensavam e achavam sobre Maria Madalena. Tipo, quando elas pensavam em Maria Madalena, o que vinha na cabeça delas, assim, de primeira, sabe? Sem ter nenhuma base. E a maioria das pessoas, mulheres, homens, assim, que eu entrevistei, falavam, não, ela foi aquela prostituta da Bíblia, né? Isso. Não, ela foi aquela mulher que era cheia de demônios, que Jesus tirou os demônios. Então, todo mundo tinha essa visão, a maioria das pessoas tinha essa visão. E quando, na verdade, não foi nada disso, né? Ela, historicamente mesmo, né? Ela foi a apóstola e a discípula mais importante do colegiado de Yeshua. Ela era o braço direito dele, assim. Nenhum outro apóstolo, nenhum outro que acompanhava Jesus era mais importante quanto Madalena era para ele. E isso está em manuscritos reconhecidos, né? Como o Pistis Sophia, como o próprio Evangelho de Maria, se a gente pega para interpretar ele direitinho, né? Com uma boa tradução também, isso é importante. Não, e até, né, em outros evangelhos também, como o de Lucas, né, que fala, sim, ela que sustentava, ela contribuía demais com o legado. Enfim. Jesus a amava mais do que todos, né? A apóstola dos apóstolos. A apóstola, né? Dos apóstolos. Plenitude das plenitudes. Sim, a abençoada das abençoadas. Então, era assim que Jesus se referia a ela, né? A apóstola dos apóstolos, a abençoada das abençoadas, a plenitude das plenitudes. Então, poxa, peraí, essa mulher... Peraí, é importante. Não é uma mulher... uma prostituta que foi curada, foi perdoada e foi retirada demônios, né? Que até a própria Igreja Católica, depois, com o Papa, né? Sim, Papa, sim.
O João Paulo II. O penúltimo, né? Também reconhece isso, né? Que ela não era, e coloca ela como apóstola dos apóstolos, e traz esse reconhecimento. Sim, não sei também, qual Papa né? que foi, não sei se foi Francisco, talvez. Foi Francisco. Foi Francisco. Que fez essa declaração e reconheceu isso. Né? Só que foi feita essa declaração, mas é algo que ainda continuou... Exato. Sim, permanece na cultura. Permanece na cultura, exatamente. E eu acho muito legal também, porque a gente estava falando dessa questão da espiritualidade, né? Que muitos caminhos e tradições, a mulher também é desqualificada, né? Como não capaz ou não possível de chegar tão próxima do divino, né? Ou de ter essa autoridade na espiritualidade. Sim. E a gente vê exatamente o oposto quando a gente chega nesse berço também ali do catolicismo, né? Quando você vê que ela que traz muitas das sabedorias, quando todos os discípulos caíram em medo, caíram em pânico, ela foi o esteio, né? Isso também está tudo escrito na Bíblia. Sim. Ela foi quem os guiou, quem os incentivou, foi ela que permaneceu do lado dele na crucificação, foi ela que foi até o sepultamento, foi ela que voltou no dia seguinte, foi ela que evidenciou a ressurreição, né? Então, ela que anuncia. Então, é ela que está o tempo todo. Ela era a principal de todos. Depois de Yeshua, e ao lado de Yeshua, ela era a principal. E aí, por que essa mulher não tem o seu lugar do lado de Cristo? Por que ela não é vista como a Crista, né? O Cristo feminino, a Crista. Então, isso é justamente para tirar esse poder e desqualificar as mulheres. E incapacitar, fazer as mulheres acreditar que elas são incapazes de estar, né, ocupando um lugar de muita potência, de muita liderança, de muito desenvolvimento, de muita prosperidade. E, além de tudo, Maria Madalena, além dela ter tido todo esse papel ao lado de Yeshua, ela, na história dela, né, e aí a gente entra em manuscritos cátaros, que traz ela como uma mulher abastada, uma mulher rica, uma mulher que... muito próspera. Que viajava, que foi para o Egito, foi uma iniciada dos templos das escolas de mistérios ligadas ao templo de Ísis. Foi uma mulher que viajou para a Bretanha, né, para a Inglaterra, para toda a parte da Gália, na França. Então, era uma mulher viajada, era uma mulher muito culta, próspera. Era ela que financiava, patrocinava todas as peregrinações de Yeshua. Então, olha que incrível. E aí, se nós mulheres, se a cultura fosse construída em cima dessa referência feminina de uma mulher que ocupava um lugar de altíssima liderança, de que era o braço direito de Yeshua, e não só isso, era uma mulher próspera, era uma mulher rica, que patrocinava, que tinha seu dinheiro, que viajava, que falava outros idiomas, que estudou em escolas de mistérios também druidas, né? E aí também tem manuscritos cátaros que relatam a passagem de Maria Madalena dentro dessas escolas de mistérios druidas, onde ela aprendeu muito sobre alquimia, sobre como ministrar os óleos, por isso ela traz todo esse simbolismo dos óleos, do óleo de nardo, da mirra, né? Ela sendo também uma sacerdotisa mirófora, como elas eram conhecidas, essas mulheres que usavam a mirra, né, como uma medicina muito importante. E dentro dessa escola de mistério druida que Maria Madalena passa, ela aprende, né? Além de manipular plantas, ela aprende também sobre astrologia, com astronomia, aprende outros idiomas, aprende sobre vários assuntos dos mistérios, né? Desde o hermetismo até a própria mitologia druida celta. Então, a gente vê que é uma mulher muito conhecedora de vários tipos de mistérios. Então, se a gente tem uma cultura, voltando agora, que tem esse tipo de referência de feminino, a história das mulheres, certamente... Seria, com certeza. Seria muito outra, porque ia trazer pra gente uma sensação de confiança interna de que, nossa, é possível eu ocupar lugares na minha vida, no meu ecossistema, aonde eu desenvolvo a minha liderança, aonde eu prospero, aonde eu me torno uma mulher culta,
aonde eu posso ser uma mulher independente, e aí que era o mais legal, ela era uma mulher muito independente. Ela não dependia da opinião dos apóstolos, porque se ela fosse depender da opinião deles, ela estaria... Ela enfrentava, né? Ela enfrentava eles com muito amor, né? Sem guerra. Isso Exato. que é lindo, né? E aí traz também esse aspecto dela como uma mestra do raio rubi dourado, né? Pensando nos raios da grande fraternidade, ela sendo a mestra nada, que é o raio da paz, né? O raio rubi dourado, ele traz os atributos da paz e do propósito e do servir, né? Então, ela se posicionava diante deles, só que com muita amorosidade também. E sem perder a linha, sabe? Sem perder a paciência, sem explodir. E mantinha-se firme nas suas decisões. Tipo, sim, eu vou fazer isso. Sim, eu vou quebrar o vidro mais caro de óleo de nardo e vou ungir os pés de Jesus. Porque eles ficaram inconformados, né? Quando ela vai ungir ele com o óleo, com esse óleo que era muito valioso na época. Só que ela era uma mulher próspera, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela estava fazendo muito centrada em muito si, centrada, né? Pra ter essa segurança, né? Muita segurança. Isso. E aí, porque hoje em dia, se a gente pensa, né, nas opiniões, como as opiniões têm uma influência sobre nós, né? Como nos balança, né, uma opinião vinda de alguém. A gente já fica, ai, será mesmo que eu faço isso, né? Bem, aquela dúvida, desestabiliza, entra em nós, né? E Madalena traz muito forte esse ensinamento de que mesmo que venham as dúvidas querer vir te influenciar, te infectar, não, você mantém o que você sabe que tem que ser feito, com toda a paz e calma do mundo. Então, a gente olhando toda essa história, a gente para e pensa nessa referência mesmo, né, de feminino, de uma mestra, de uma mulher que é um grande exemplo e espelho para nós, mulheres, principalmente, que somos as mais afetadas dentro dessa cultura patriarcal que nós vivemos, né? Que está ganhando muita força ultimamente, a gente percebe isso, principalmente no Brasil, né? Que é o país que mais se mata mulheres no mundo. Então, Madalena, ela é um espelho, assim, sabe? Simbolicamente, eu uso ela na minha vida, os ensinamentos e a figura da presença dela como um espelho da mulher que cada dia mais eu quero me tornar. Uma mulher livre, próspera e independente. Independente das opiniões, independente emocionalmente, né? De não depender de um homem, da opinião de alguém, não depender, né? Que as minhas emoções se equilibrem, se regulem diante da presença de alguém ou diante de algo. Não, eu mesma posso ter capacidade para me regular. Então, Madalena representa esse espelho dessa mulher que consegue se regular, consegue acreditar na sua liberdade e se sente pertencente à prosperidade, à sua capacidade de prosperar, de enriquecer mesmo para poder ter mais liberdade e mais independência. Que delícia te ouvir falar assim, Maria Madalena. Nossa, inspirador mesmo, inspiradora você, Sara. E eu tenho um negócio para contar que Sara, assim, ela tem, né, a escola Madalenice, né, Sara? A comunidade. A comunidade Madalenice. E eu acho legal que você traz muito Madalena como um verbo também, né? Vamos se madalenizar. As madalênicas. Eu acho isso muito poderoso porque é essa força do verbo, né? Da ação. Então, tipo assim, isso também movimenta a gente num lugar, assim, do corpo, né? Da ação, do agir. Vamos se madalenizar, vamos se movimentar, vamos avançar, né? Muito legal isso. Gente, vale muito a pena acompanhar. Sério. Gratidão. Trazer vida, né? Eu acho que é trazer, ativar né, vamos supor, a força arquetípica, a força, o atributo e fazer com que se manifeste em si, né? E que organize as nossas vidas. É trazer essa presença, esse espelho dela, né? Olhar para esse espelho e se enxergar essa mulher Madalena, se madalenizar, como uma forma de organizar as nossas próprias vidas para que a gente consiga se permitir. Que acho que vai muito dessa coisa também da nossa permissão com a gente mesmo, sabe? E aí entra as opiniões de fora que, se a gente não está se permitindo, quando essas opiniões chegam, assim como os apóstolos opinavam e atacavam muito ela, né? Vou fazer uma brincadeirinha agora, tá? Porque, para mim, isso simbolicamente representa muito aquilo que talvez todos esses nossos demônios representam. Sim. Né? Todas essas vozes interiores, questionamentos, dúvidas, forças externas, né? Tudo isso que vem contrário à nossa essência,
contrário ao nosso potencial. E ela também acho que vem muito como um exemplo de como superar isso. Não necessariamente, para mim, até eu tento entender isso simbolicamente, né? Porque está essa passagem bíblica, né? A expulsão de 7 demônios. Para mim é uma liberação de consciência absoluta. Sim. Ela liberou medo, apegos ao ego, né? Ela estava absolutamente iluminada. Sim, o momento Manifesta- da iluminação, que ela se torna o Cristo. Né? A libertação dos demônios, se isso fosse corretamente mencionado nas escrituras, deveria estar falando que Madalena, ela se liberta, ela fez a mesma coisa que Jesus foi fazer no deserto, quando ele vai passar os seus 40 dias, ele está se iluminando. Ele Sim. foi lidar com os demônios, as sombras dele, né? Ela ascensionou como espírito, né? Ascensionou, exatamente. Ela se resolveu sim, absolutamente na matéria, né? sim, Uhum. exato. Assim como ele, você vê como ela é essa Quase chama Força gêmea, crística, não sei, porque a gente ouve falar muito gêmea, disso, sim, né? Chama sim, gêmea. do Hieros Complementares, Gamos, né? Uhum. Eles formavam esse casamento alquímico, né? O Hieros Isso. Gamos. Que nos foi tirado, né? Porque daí Sim. a gente fica só nessa energia masculina. Principalmente a gente, aqui em São Paulo, a gente percebe bastante isso, que é uma cidade também que mobiliza muito a gente para estar na produtividade, para estar o tempo todo na ação, e a gente foge dos nossos ciclos, né? Natural. Não sei se você sentiu isso também quando você chegou em São Paulo, assim. Sim, Entendeu? sim. Porque puxa muito Foi. isso, assim. E aí, fazendo um parênteses aqui, aproveitando todo esse movimento que a gente está fazendo, talvez para quem não saiba ainda, se você puder, Sarinha, explicar pra gente, assim, energia masculina, feminino, sagrado feminino, energia feminina, masculina, bem rapidamente, assim, para o pessoal se chegar, se encontrar, entendeu? Sim, Perfeito. claro. Pensando assim, né, nessa união sagrada de Madalena e Yeshua, né, eles formam esse casal que representa essa força, o feminino, só que o feminino não submisso ao masculino, né? Então, se a gente for pensar em Yin Yang, feminino e masculino, eles originalmente, olhando a história original, sem ser contada por homens, Isso e aí. pelo viés institucional da igreja, né? A gente vê realmente essa figura, essa parceria dessa união sagrada, né? Da mulher, da imperatriz, do lado do imperador. Então, eu gosto muito de pensar no feminino e no masculino através desse viés dos arcanos do tarô, né? Madalena, ela representa muito bem esse arquétipo da imperatriz. E Yeshua, muito bem esse arquétipo do imperador, né? O rei do lado da rainha. Não é porque tem o rei que a rainha não governa. A rainha não tem o seu reino. Ela tem o seu reino e está do lado desse rei que também tem o reino dele. Então, se essa história fosse bem contada, a gente teria também esse espaço para a mulher ter também o seu próprio reino e sair desse lugar de que, eu preciso me casar para eu poder ter alguma coisa. Eu preciso me unir a alguém para eu poder ter a minha casa, para eu poder ter a minha independência. Não. A gente consegue, sabe? É uma questão de crença mesmo, e que isso foi muito deturpado e colocou o feminino nessa necessidade, nessa dependência social, financeira e emocional da figura do masculino. É né? subjugado, né? Subjugado, totalmente. E quando, na verdade... E aí gera essa confusão de que... então se a mulher, ela... tem o próprio reino dela, entre aspas, né? Se ela tem o seu legado, a sua construção, ela se torna uma mulher masculina. E aí coloca também esse medo nas mulheres, né? De, então você vai se tornar uma mulher extremamente produtiva, extremamente masculina. E aí deturpa mais um pouco. As mulheres ficam mais uma vez assim, tipo, nossa, e agora? Ou acreditamos que para ser essa mulher, né, próspera, de sucesso, precisa se masculinizar. Precisa, Quando, Entendeu? na verdade, Também. se a gente pensa por esse arquétipo da imperatriz, ela é uma mulher super sensual. Ela é uma mulher erótica na essência. E aí, quando eu falo erótica, o erotismo é algo que é uma raiz do feminino, da alma feminina, né? Que é a sua capacidade de sentir, a sensualidade que está presente dentro do aspecto feminino em homens e mulheres. E que não tem a ver com pornografia. Porque depois o erotismo, ele é deturpado para ser pornográfico, né? Para se tornar um objeto de prazer. Quando, na verdade, não é isso, né? O feminino, no seu lugar original, a energia feminina, ela é uma energia que é essencialmente sensual. Porque é a capacidade de sentir. A sensualidade é o uso dos nossos sentidos.
de sentir, né, o paladar, o tato, a visão, a intuição, o sexto sentido também, né? Então, é um aspecto que está presente nas mulheres e nos homens. E o masculino, a energia masculina, ela representa a ordem, a estrutura, a definição, a ordenação, a estabilidade. Então, o feminino representa a criatividade, a sensualidade, que é esse poder de sentir, de trazer forma, né, a matéria, de trazer a vida, a matéria, a criação. E o masculino, ele vem com o sentido de organizar a criação. E é assim que a gente vê dentro da sequência dos arcanos, né? A imperatriz cria, e o imperador vem na sequência dela, ela é a carta 3 do tarô, e ele é a carta 4, e ela então cria, ela é o poder criativo, e ele é o poder de ordenação. Ele é quem vem colocar ordem, delimitar, né? Organizar, estabilizar a criação da imperatriz. Então, é muito interessante a gente pensar no feminino e no masculino por esse viés, assim, né? Desses arquétipos. E que é muito bem representado também por Yeshua aí. Maravilhosa. E aí é isso aí. Segura aí. E aí eu quero que a Vai. gente tem 5 minutos, Fê, conclui aí, que eu quero puxar uma outra pergunta para a Sara sobre a Irmandade das Rosas, verdade. mas vamos concluir Tá. o teu pensamento. Não, porque eu acho incrível, porque para mim é muito o arquétipo da vida, né? É. O arquétipo da vida é feminino, Da criação. né? Da criação, de trazer para cá, né? O Espírito Santo, na verdade, você vai para a raiz da palavra, é feminino. Espírito Ah, eu Santo. adoro falar sobre É a alma. isso, gente. Eu adoro falar Santa. da Espírita Santa. É. Inclusive, eu ensino os meus filhos a mencionar Espírita Santa. É. Porque é a presença da Mãe Divina. E isso é só estudar um pouquinho mais. Eu trago isso nas minhas aulas, né? Uhum. A Blavatsky fala disso, o Steiner fala disso. Se a gente for para Cabala, a gente vê isso. Então, A constatação de É, que a exato. vida é feminina. E eu acho que o fundamental é sempre esse equilíbrio, né? Porque a gente precisa do masculino e do feminino o tempo inteiro, e a gente vive essa polarização, essa guerra, esse embate. Eu acho que aí não tem como ter vida mesmo, né? É. Por isso que a gente, infelizmente, vive tanta guerra, né? Tanta destruição, né? E aí, puxando esse gancho, né, gente? Porque aqui também, vocês veem aqui, ó, mas por trás dos bastidores tem o nosso técnico, a gente tá tudo aqui também com toda essa organização também, Sim. né? Essa ordem masculina. Sim. Vocês é a ordem masculina, assim. Né, tá É vendo? a Olha, ordem já e a leveza e a acontecendo. sensibilidade feminina. É. assim. E aí eu quero aproveitar esse gancho pra você falar um pouquinho da Irmandade das Rosas Sim. pra gente, entendeu? Coisa que eu amo muito, Sim. que eu faço parte também da tua comunidade, iniciação da Irmandade das Rosas, que você também trouxe pro Brasil. Sim, sim. Aí dentro, quando eu comecei a estudar sobre Maria Madalena, dentro desse momento da minha vida, né, que chegou com a minha filha na gravidez, esse chamado veio na gravidez dela. É só uma curiosidade, uma sincronicidade legal. Quando eu engravidei, eu já tinha 2 meninos, né? Daí eu, nossa, e agora vai ser menino ou menina? Como que vai ser? Aí eu tava muito nervosa. E quando eu descobri que era menina, deu, nossa, é a Sofia. Olha que legal. E eu sabia que ia ser Sofia já desde os meus 24 anos de idade. Eu engravidei dela com 30. Eu tinha ido para a Turquia, para Istambul. E eu conheci um templo muito lindo, que é o templo Hagia Sophia, né? Um templo gnóstico originalmente, mas depois se tornou muçulmano, né? E quando eu fui naquele templo, eu falei, se eu tiver uma filha, ela vai se chamar Sofia, porque foi um momento muito epifânico da minha vida. E aí quando eu descobri que era Sofia, eu, nossa, é a Sofia! E Madalena tem também toda essa relação com Sofia, né? Sofia sendo a mãe da vida, a mãe dessa realidade, né, que a gente vive. E daí, quando a Sofia nasceu, ela nasceu no dia do raio rubi dourado, Uau. que é o raio de Madalena. Olha que incrível! Nossa! E olha só, que incrível, porque foi tão desesperadora essa gravidez, né? Porque eu não esperava, mas depois foi, tipo, tão... realmente, o que os oráculos falavam, que eu ia entrar numa era de ouro, foi realmente A chegada de Sofia. manifestada. A É. chegada da Sofia, porque ela nasceu no dia do raio rubi dourado, e o dia do Kim que ela nasceu era o dia do meu propósito, da minha Uau. onda encantada. Eu sou da onda encantada do calendário maia, né? Eu sou da onda encantada da mão magnética azul. Então, a mão magnética azul é o meu propósito. E a Sofia nasceu com o Kim, mão magnética azul, meu propósito. A minha filha é o meu propósito. Ela, simbolicamente, ela representa o meu propósito. E aí, juntando todas essas pistas, né? Ela
eu sonhei com Madalena. Madalena chegou na gravidez dela, ela do raio rubi dourado e ela trazendo o Kim, que é o meu propósito. Aí eu, nossa, é isso. Aí foi quando eu realmente entrei nesse caminho de Madalena com muita profundidade. Mergulhou mesmo. Mergulhei, assim, lendo muitos livros em idiomas diferentes. E aí encontrei a conexão dela com as rosas, com a Irmandade das Rosas, que é esse encontro de deidades, de presenças de deusas, mestras, santas, mulheres, sacerdotisas, que trazem essa conexão com Vênus. Que tá aqui, inclusive, representada. Que tá aqui a nossa mandala. É. Que Vênus sempre foi vista como os olhos da grande mãe, né? Ela representa esse arquétipo do feminino maternal, né? Da vida, da mãe que amamenta, ela tem toda essa conexão, né? Com leite ou mel, né? E com as rosas. Então, todas essas deusas da Irmandade das Rosas, inclusive Madalena, aí você vai pensar nessas deusas, a gente vai pensando cronologicamente, indo para trás, né? São deusas que vêm desde a Babilônia, da Suméria, do Egito, né? Rainha de Sabá, várias deusas antigas das primeiras civilizações faziam essa conexão com Vênus e eram devotas da grande rainha do céu, né? Como Inanna era conhecida, Ishtar, né? Ashera, que era a deusa que existia no período antes do patriarcado chegar na região da Palestina e de Israel, né? Então, todas essas deusas eram representações de Vênus na Terra. E aí, essa representação de Vênus na Terra é a própria presença das rosas, né? Porque a rosa, ela é um fractal menor do que Vênus faz no céu. A geometria que Vênus desenha no céu, no seu movimento ao redor do Sol, né? Ela desenha uma mandala muito bonita, que é essa mandala aqui. Eu mostro para essa câmera? Pode ser. Isso, essa essa mesma que é a geometria sua. sagrada. Essa é a geometria sagrada do movimento de Vênus ao redor do Sol. Isso é astronomia pura. E essa mesma proporção geométrica é a mesma proporção geométrica das rosas. Lindo então, isso. por isso a rosa, ela é esse simbolismo muito profundo do feminino, da deusa, da grande mãe, dessa Do amor, deusa, né? do amor, da fertilidade, da prosperidade. Por isso é uma flor da riqueza, da prosperidade, porque ela representa essa fertilidade maternal, né, da vida. Então, a Irmandade das Rosas é esse encontro de toda essa força devota, feminina e masculina, devota de Vênus, porque as rosas é como se fosse um fractal menor do movimento que Vênus faz ao redor do Sol. Acho que seria a junção do feminino, assim, né? Porque há essa dança, né, do masculino, né, do feminino em volta do masculino, se a gente for parar para pensar, né? E, gente, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando com vocês sobre esses assuntos. Bom, a gente vai deixar também, lógico, as redes sociais de Sara aqui para vocês. A gente está finalizando essa primeira parte, mas isso aqui foi só, assim, um aquecimento, porque a segunda parte agora a gente vai entrar com tudo em empreendedorismo e espiritualidade. Vamos falar sobre prosperidade, como tudo isso está conectado, que a Sara trouxe pra gente até agora. Então a gente vai se madalenizar pra valer, tá? No próximo. Então fiquem com a gente, tá? Assista a segunda parte. Beijo!